Olá, estamos começando mais um Conversando com Deus, com o culto da Torre Forte. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais esse encontro com Deus, e onde nós vamos aprender aqui um pouquinho com o nosso Deus. Um pouquinho não, nós vamos aprender muito. Com o nosso Deus não tem pouquinho, com o nosso Deus é abundância. Amém? E para começar, óbvio, né? Que a gente começa como? Com uma pergunta. Com uma pergunta. E a pergunta de hoje é a seguinte, que é a temática da palavra. Parar ou continuar? Gente, parar ou continuar? A gente para ou a gente continua? O que vocês acham? Para ou continua? Abre o microfone aí que eu quero ouvir vocês. Continua. Continua. Quem tá falando continua? Deixa eu ver aqui. Eu. Melzinha e Rebequinha? Não, só Rebequinha. Só Rebequinha. Se for bom, continua. Se for ruim, para. A Melzinha tá falando. A Dani tá falando que depende do quê? Isso, depende. Ô, Tia Su, na verdade, acho que não é depende, sabe? Tipo assim, a gente não pode parar. Mesmo que esteja difícil, não pode parar. Os louvores, quando a gente adora, a gente, mesmo que o caminho esteja difícil, a gente não pode parar. Por exemplo, o que eu vou fazer? Se eu vou fazer uma coisa que é difícil, eu tenho que entrar sabendo que eu vou lutar. E que mesmo que o caminho seja difícil, porque é e vai ser, eu vou ter que continuar. Entendeu? Ok. A Dani tá falando o quê, Dani? Talvez em uma coisa que você estiver fazendo que não seja propósito de Deus, você tenha que parar para ir para uma outra direção que é a direção mais correta. Amém. Estamos vendo aqui vários. Posso falar? Pode falar, fala. Gente, vamos falar. Aqui o nosso culto é participativo. Eu não concordo com o que a primeira pessoa falou. Tem coisas que a gente precisa parar. A gente não precisa, depende da coisa. Se for algo que está fazendo mal pra gente, a gente não pode continuar. Ok. A gente tem que seguir Ok. a direção de Deus e parar. Ok, perfeito. Então a gente tá aqui entendendo o seguinte, que temos momentos que a gente tem que continuar e momentos que a gente tem que parar, ok? É isso? Então quando for de Deus, a gente continua. Quando não for de Deus, a gente para. Então nos entendemos agora. Tá todo mundo, o pessoal que não tá enxergando, tá fazendo assim, ó, claro, aqui no vídeo. Tá, e pra gente saber quando é de Deus? Vocês escutaram a Dani? Fala, Dani. Esse é o complicado da situação sempre, né? Saber se é ou não. Esse é o complicado, mas isso faz parte do processo. Isso faz parte, saber se é de Deus ou não. É lição de casa nossa buscar no papai. Então, primeira coisa, pra gente saber se a gente para ou continua, a gente tem que saber se é de Deus, ok? Se não for de Deus, a gente já tem uma resposta. O que acontece? Para. Agora, se for de Deus, continua. Será que a gente já terminou o culto agora? Tá tudo respondido? Podemos dar glória a Deus, aleluia, tchau? O pessoal tá falando que não. Porque não é uma coisa fácil, né? Como a gente não sabe nem como começa isso. A Dani tá falando aqui que não é uma coisa fácil, porque a gente não sabe nem como começa isso. Eu acho que a Dani vai pregar hoje, hein? Bom, então tá. Então, quando é de Deus, e a gente entende que é pra gente continuar. Deus vai falar isso conosco hoje. Porque é fácil continuar, mesmo que nós saibamos que é de Deus algo. Será que é fácil? Eu tenho uma pergunta. A Dani deu uma pergunta. Não Fala. pergunta, mas assim, sabe no louvor que tava falando hoje? Eu não quero falar com todo mundo, eu quero conversar com você. Tá, tô te escutando, pode falar. Sabe no louvor que tava falando que o fardo de Deus é leve? Sim. Então assim, vai ser algo difícil, mas não vai ser algo difícil pra você. Deus vai dar o fardo que Ele sabe que você vai conseguir
segurar, sabe? Entendi. Vocês não escutaram? Que, conforme nós louvamos aqui, que fala que o fardo de Deus é leve. Então, ou seja, a gente já tem uma pista, que a gente sabe que aquilo que é de Deus a gente consegue carregar. Amém? Não é algo insuportável. Quando se torna insuportável, a gente já sabe que não é de Deus. Eu sempre digo que Deus está em algo quando tem graça. Justamente o fardo de Deus é suportável carregar porque tem graça. E quando tem graça, a gente suporta, seja qual situação for. Acho que a maioria de nós já vimos pessoas passarem por situações, até nós passarmos por situações extremamente difíceis, que a gente olha para a pessoa e fala assim, como ela tá conseguindo passar por isso? Ou olham pra gente e falam, como que ela tá conseguindo passar por isso? Como essa pessoa tá conseguindo? Você é menos que ela. Porque tem graça. E isso, e a Dani tá falando aqui que isso não quer dizer que ninguém é mais nem é menos, né? Cada um tem a porção de Deus. A porção de Deus. Então, vamos lá. Outra perguntinha. O que vocês acham? Quais situações que vocês acham que podem fazer a gente querer parar? A Dani respondeu qualquer situação. Vamos lá, quem mais? Abram o microfone. Acho que pode ser quando tá muito difícil, quando você não vê solução, né? A gente tem esse ímpeto de parar, né? De perder a fé e não querer mais. Ou quando é algo que, sei lá, tá muito pesado. Ou quando você acha que você não merece. Enfim, eu acho que para cada pessoa é de um jeito, né? Existem várias coisas que podem fazer a gente querer parar. Pode se manifestar com vários sentimentos. Pode ser de culpa, pode ser de várias coisas. Ok, então resumidamente o que vocês estão falando... Opa, Posso falar? claro, vamos lá. Eu acho que quando isso passa a ser prioridade na sua vida, quando você acaba abrindo mão de outras coisas para focar só nisso. Isso às vezes dá vontade de parar quando isso é prioridade. É isso? Sim. Tá, entendi. Sim. Quando passa, tipo, a sua vida ela gira em torno só daquela coisa e você passa a deixar as coisas que também são importantes de lado. Ok, a Dani tá falando que é quando isso parece que se torna somente isso que você tem pra tua vida. E talvez acaba parecendo que o fardo fique pesado. Então a gente vai entender aí como é que funciona isso. Como vocês falaram, cada um tem as suas subjetividades, a forma que você sente, a leitura que cada um faz da vida e diante das situações da vida. Por exemplo, algumas pessoas podem sentir o quê? Medo. Medo. Diante de continuar. Eu tô com medo de continuar. Mas por que a gente pode sentir medo? Por diversas situações. A gente pode sentir medo do desconhecido, porque simplesmente eu tô indo sem saber para onde eu tô indo. Eu tô indo pro novo, mas eu não sei como esse novo é. Isso causa o quê? Medo, insegurança, né? Talvez o quê? Medo de quê? De não conseguir dar conta. Medo de experimentar, exatamente, Rebequinha. Aí como é novo, eu fico com medo de ir adiante e experimentar esse novo que tá chegando na minha vida. Medo de abrir mão, de ter que abrir mão das outras coisas, né? Daquilo que eu já tenho para ir pro novo. Porque vai exigir um deslocamento, seja físico, seja emocional, e aí você vai ter que sair daqui para ir para um outro ponto, para o ponto seguinte da sua vida, né? Medo das suas próprias expectativas que você cria, que essas expectativas podem ser tão altas e que se essas expectativas pode acontecer que não seja correspondida. E aí você fica com o quê? Com medo. Porque eu tenho uma expectativa aqui
e essa situação de repente não vai acontecer da forma que você está esperando. E aí esse medo gera o quê? Medo de se frustrar. Aí também medo do quê? De chegar diante do novo e você olhar para esse novo e falar assim, eu vou fracassar, eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de não dar conta. Medo, às vezes, dessa situação, desse novo que você está indo, exigir uma responsabilidade a mais de você. E aí você ter medo do quê? Dessa responsabilidade. Medo também do quê? De enfrentar desafios, porque quando nós estamos diante do novo, daquilo que nós não conhecemos ainda, nós teremos muitos desafios à nossa frente. E de repente a gente vai sentir medo desses desafios. E isso vai dar vontade, não só de parar, mas de voltar para trás. A Rebequinha pediu aqui para dar um exemplo. Pode dar, Rebequinha. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu sou chata, sabe? Tipo assim, eu detesto errar. Se eu erro alguma coisa, eu me sinto muito, muito, muito mal. Então, eu tive que apresentar um trabalho de biologia sobre síndromes, eu tive que fazer um trabalho e eu pedi pra professora, por favor, deixar, eu não apresentar. Conversei com a minha psicóloga também, porque eu tava com medo de errar no trabalho, de o que eu estivesse falando estar errado, e isso me prejudicar futuramente, sabe? Entendi. Então esse medo te fez parar. E aí, o que o medo faz? Esses medos diversos que acabam nos assombrando. Que a Dani tá falando, gente, não cresce, não vai adiante. Porque o medo de errar já nos impede de crescer. Errando também se aprende. Normalmente, a primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa, não vai sair perfeito. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a gravar o Conversando com Deus, a Tá tava comigo. Gente, tinha que gravar 10, 15 vezes a mesma coisa. E eu exigia algo de mim, porque eu não me sentia chamada para isso. E eu realmente não tenho esse perfil de estar no YouTube e coisa e tal. Por mim, até para ser pastor, eu amo falar a palavra de Deus. Mas eu não gosto de estar em evidência. Eu gosto de sentar no último banco quando eu tô na igreja física, sabe? Eu quero, assim, sumir, mas... Gente, a primeira vez que eu preguei, uma das igrejas Renascer em Cristo começou na minha casa, quando eu morava em Piracicaba. E eu era recém-convertida. Eu não conhecia direito a palavra. E a palavra chegava mais ou menos um roteiro pra gente pregar. E simplesmente eu falei assim, quer saber? Bora! E aí... eu comecei fazendo salão de festa do meu prédio, que já foi um grande milagre, porque não se pode usar, a convenção do condomínio não permitia ter culto, seja de qual religião fosse. E mesmo assim, eu fui com medo e tudo. Tinha gente muito mais competente do que eu. Meu ministério começou assim, e eu tinha, sei lá, não tinha nem um ano de convertida. E eu já comecei a pregar e falar da palavra, e o Senhor veio vindo. Conforme eu fui abrindo espaço, Deus foi me levando além. E estamos aqui hoje, né? Hoje em dia a gente está gravando, conversando com Deus, a maioria não tem nem corte, nem nada, a gente vai direto, conforme grava aqui no culto a gente vai, né? E vai sair da forma que Deus quer que saia. Às vezes a gente quer controlar o Espírito Santo, né? Querendo fazer perfeito o nosso, mas o perfeito de Deus é diferente do nosso. A ótica é diferente. Então a gente tem que entender quando Deus fala. Isso faz parte do processo da caminhada, né? Quando a gente decide continuar, a gente vai errar, a gente vai cometer erros. Só que a gente tem que pensar no que está fazendo cada um de nós pararmos. Nós falamos aqui sobre vários medos. O medo é algo que a gente chama, espiritualmente falando, é uma prisão. O medo, seja qual medo que você tenha do que for, entenda que é uma prisão.
Nós não podemos ficar aprisionados em nossos medos. Se você parar no seu medo, você está simplesmente entrando. Se você permitiu que o medo te aprisione, é como se você estivesse entrando dentro da gaiolinha, dentro da prisão mesmo, fechando a porta, fechando ainda a portinha, passando a chave e ficando lá. E ainda no cantinho. Vamos prestar atenção nos medos. Amém? O que mais que pode nos fazer parar? Desânimo. Tem alguém aqui desanimado? Sem força? Se sentindo fracassado? Se sentindo humilhado? Se sentindo humilhada? Em alguns momentos da nossa caminhada, nessa caminhada que a gente faz essas reflexões, paro ou continuo? Em alguns momentos a gente pode se sentir extremamente desanimados. A Mel tá falando diante das incertezas. As incertezas muitas vezes nos desanimam. Quando eu não tenho certeza de nada. Por exemplo, que nem como a Dani falou e algumas aqui falaram, que o difícil é a gente saber se é de Deus ou não. Ou seja, a gente já começa, o nosso ponto de partida já é uma incerteza. Só que Deus se mostra. E a gente, até o final dessa palavra, a gente vai entender como o nosso Deus se mostra. E como Ele confirma aquilo que é dele. Que não deixa dúvida nenhuma. Só que a gente muitas vezes precisa passar pelo que não é de Deus para entender Deus e o que é de Deus. E aí você fala, poxa vida, mas eu perdi um tempão nisso. Pois é, mas é porque Deus conhece eu e você, porque muitas vezes se a gente não passa por aquilo que não é de Deus, a gente não vai entender aquilo que é de Deus. A gente precisa esgotar algumas possibilidades do nosso eu para entender a de Deus. Sabe, por exemplo, um emprego que você almejou muito tempo, ou uma pessoa, ou sei lá o que você quis muito tempo e você parou nisso, nessa perspectiva. Se você não vivesse esse emprego, exatamente o que é esse emprego, ou se relacionasse com essa pessoa, você ia continuar com esse ideal na cabeça de melhor emprego, de melhor pessoa. É necessário muitas vezes a gente passar, e ainda mesmo assim, aquilo que parece não ser de Deus se torna de Deus porque está trabalhando em você. Às vezes a gente precisa dar a voltinha no deserto, sabe? No lugar que não é de Deus, aparentemente não é de Deus, para ser tratado. Para a gente entrar na terra prometida e entender o que é realmente de Deus. Amém? E essa caminhada, às vezes, de errar, de estar passando por aquilo que não é de Deus, mas é um processo de Deus, nos dá desânimo. E aí, às vezes a gente realmente tem desânimo por causa das nossas experiências ruins de vida. Todo mundo aqui já teve uma experiência ruim? Ou algo que já te machucou? Tem gente levantando a mãozinha, tem gente balançando a cabecinha. Isso trouxe o quê? Um monte de joinha surgiu aqui na tela. Desânimo. Você ficou desanimado? E aí você... Tem gente que tá... Deus tá me falando que tem gente que tá parado nesse ponto. Que as más experiências, as situações que você viveu, que te machucou, te paralisou também aí. Ao ponto de você falar assim, eu não quero mais. Chega, eu não quero tentar algo novo. Tipo assim, deu. Gente, isso também, desânimo também é uma outra prisão espiritual. Porque quando a gente tá desanimado, a gente para e empaca e fala, não vou sair daqui. É aqui mesmo que eu vou ficar quando eu tô desanimada. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente tem que pegar essas situações ruins que aconteceu comigo e com você e reverter isso em aprendizado. E isso também te dá autoridade pra ministrar na vida de pessoas que já passaram por isso. Quem mais vai poder falar disso se não for você?
Ninguém pode falar de algo que nunca viveu. Não tem autoridade. A autoridade é poder de Deus. As coisas ruins que acontecem na nossa vida é para vir poder de Deus também sobre a minha vida e sua vida. Se faz necessário, é aprendizado. Então sai hoje desse lugar que você parou. Sai do medo, sai do desânimo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? O que mais pode nos fazer parar? Cansaço. Quantas aqui estão sentadinhas em cima de uma pedra, tá no caminho, encontrou uma pedrinha maravilhosa, redondinha, tem até um formatinho bom de banco, e fala assim, aqui eu sento, aqui eu paro, chega, eu não saio daqui. Tô cansada, tô cansado, eu não quero mais lutar, estou sem forças. Pra mim, chega. Se eu tinha que chegar num lugar, é esse lugarzinho aqui, chamado Pedrinha, meu banquinho. Você tá vendo? Tem meu nome. Olha, se fosse o meu, seria Rosa. Eu já ia identificar assim de longe. Nossa, meu banco, meu lugar de parada tá ali, né? Mas não, gente, a gente não se engana, tá? Eu não vou me enganar com o banco rosa, todo bonito, sabe? Aquela coisa. Qual que é o formato do teu banco? Às vezes o seu banquinho, a sua pedrinha, tem o seu jeitinho, que vai te convidar para sentar e ficar. Tá cansado do quê? Da caminhada? Você tá cansado porque você tá dizendo que já tentou de tudo. Tudo e nada aconteceu. Isso tá te trazendo também o quê? Cansaço. Você tá cansado porque você tá falando assim, nada dá certo na minha vida. Então eu resolvi o quê? Simplesmente parar. Aqui a gente falou de algumas prisões espirituais: medo, desânimo, cansaço e uma outra que a gente já citou aqui, que é o quê? A dúvida. Pera, o seguinte, se eu não tenho certeza, eu não vou. Eu tenho que ter certeza, pra mim eu tenho que ter clareza da coisa. Se Deus não descer aqui, ó, em pessoa, se possível, de carne e osso, que eu vou fazer assim, ó, é tu, Deus, eu não saio daqui. Quantas pessoas falam isso? Ah, mas Deus tem que falar comigo aqui, ó. E essa questão da dúvida também para. Por acaso Deus habita no meio da dúvida? Não. Aqueles que realmente têm caminhado com Deus, entendendo que Deus está nessa sua caminhada, nessa jornada, que cada um tem uma aqui diferente, que a jornada de um de outro às vezes pode caminhar junto também. Tem pessoas que têm jornadas ali junto em algumas coisas. Tem outras que caminham paralelas, tem outras que é bem longinho. Mas quem que tá com a gente? Jesus nessa caminhada. Se você tá sentindo tanto medo, tá se sentindo desanimado, tá se sentindo cansado, tá com dúvida, eu quero dizer uma coisa pra você. Teve algum momento dessa caminhada que você soltou a mão da pessoa mais importante, ou você nem pediu pra ela vir junto, que é Jesus. Amém? Gente, vamos pensar aqui em pessoas lindinhas assim da Bíblia que Deus deixou assim pra gente, para nos dar exemplos de vida, que eles passaram por processos para que nós pudéssemos olhar para eles. E eles são exemplos pra gente. Eles não estão ali na Bíblia por acaso, não existe o acaso para Deus. Existe propósito. Então, quando Deus me traz Abraão, gente, eu tenho falado muito sobre Abraão, né? Abraão, pensa, gente, se Deus chegar aí pra você hoje, Nara, Lê, todas vocês, lindezas e lindezos que estão assistindo o vídeo, falar assim, é o seguinte,
eu tenho algo para você muito lindo, maravilhoso, tá? Só que é o seguinte, você vai ter que sair daqui um dia onde você tá, você vai ter que largar tua parentela, tua casa, tua terra, tudo, e vai para onde eu te mandar. Por acaso, em algum momento, Abraão perguntou para onde? O que o senhor tem lá? O que eu vou fazer? O que ele fez? Ele só obedeceu. Ele só obedeceu. É fácil? Será que todos nós aqui que estamos nesse momento, refletindo sobre essa palavra, se Deus falar de um chamado que você tem, e só mandar falar assim pra você, vai, que eu tenho algo pra você, eu tenho uma promessa pra você, você teria coragem de largar tudo que você tem pra ir aonde Deus tá mandando você ir? Quantos de nós teríamos coragem o suficiente para obedecer a Deus? A Nara tá levantando o dedinho e tá falando, eu vou. Melissa botou um bonequinho assim falando que sai correndo para ir. Amém. Amém. Mas eu acredito que a grande maioria ia falar assim, não, Deus, faz o seguinte, eu tô tão bem aqui onde eu tô, vamos mexer não? Sabe aquele negócio, time que tá ganhando não se mexe? Deixa eu aqui, poxa, aqui eu tô conseguindo fazer tudo que o senhor quer também, pra que vai mexer comigo? Tá vendo o mundo? Olha o mundo, Deus, ó, o mundo que o senhor criou, hein? O senhor criou um mundo lindo, pai, obrigada. Então, o senhor tá vendo esse mundo? Tem tanta gente, olha pras outras pessoas, esquece eu aqui. Esquece eu aqui, ó. Com coisa que a gente pode se esconder de Deus, mas a gente faz isso. Ah, sabe isso? Deus é bacana, é bom, é tão bom que eu quero que o senhor faça para outra pessoa. Deus não precisa fazer comigo. Deixa pra lá. Dá para aquela pessoa, ela é legal também, ó, ela vai conseguir. Olha, Deus, presta atenção, no seu processo seletivo deve ter tido algum problema aí no seu sistema aí no céu, né? Deu meu nome, mas tem aquela pessoa que vai fazer melhor que eu. Passa para ela. Eu acho que uma grande maioria faria isso. Aí vamos pensar aqui, Moisés, gente, Moisés, ai Moisés. Pensa que Deus chama você para ser um líder e uma líder, ó, aonde você tá aí? Aí você fala assim, agora, eu, tem certeza? Você tá chamando eu? Certeza? Mas não sei nem falar, não sei falar direito. Eu nem estudei tanto, sei lá, a gente arruma um monte de desculpa pra Deus, né? Te coloca pra ser líder do povo. Mas pera, gente, não é de qualquer povo, é do povo de Deus. Não é qualquer povo, não. Olha o tamanho da responsabilidade desse cara chamado Moisés. É muita responsabilidade, gente. É o povo de Deus. E é o povo, e simplesmente ele tinha que pegar esse povo, tirar daqui do Egito, que não era lugar para esse povo, tá? E levar para a terra prometida de Deus. Imagina você na direção de um povo tão importante. E com uma questão histórica tão importante que é refletir na humanidade até os dias de hoje. Olha a responsabilidade de Moisés. E ainda tá na liderança de um povo que não era fácil. Imagina, normalmente quem é líder tá na frente de alguma coisa, sabe, né? Que, por exemplo, você tem que administrar a picuinha das pessoas que convivem entre as pessoas, é difícil. Aí você vai lá, calma, gente, vamos resolver. Multiplica isso, potencializa isso em muitas vezes. Moisés tinha que lidar com esses probleminhas, com essas questões e outras entre mais que a gente sabe que cita na Bíblia. Você iria te colocar diante de algo que exigiria uma responsabilidade gigantesca? E que se você errasse 1 milímetrozinho, ai, povo de Deus. E aí a gente pega
e vai logo, né, para quem? Para Josué, que caminhou ali do lado de Moisés, aprendeu as coisas com Moisés. Moisés, quando foi para a glória, ficou quem? Josué, hein? E aí, a missão de Josué agora tá fácil, passou o deserto e tudo mais, só que não. Josué, ele se deparou com a terra prometida, assim, mas ele tinha Jordão para passar, a muralha gigante e fora ainda as questões dentro do povo. Uma missão também gigantesca. E outra, é fácil um líder no calibre de Moisés, e aí vinha o Josué, e o povo ainda respeitar. Sabe aquela coisa que tinha alguém, o antecessor era, o peso da responsabilidade é muito maior ainda. A responsabilidade, a cobrança que, por exemplo, Josué poderia exercer a ele mesmo, eu imagino que poderia ser gigantesca. Gente, nós estamos falando aqui não de super-homens. Nós estamos falando de homens igual a eu e a você, homens reais, que viveram nessa terra e que enfrentaram os mesmos dilemas que eu e você. Vocês acham que eles não tiveram medo? Vocês acham que eles não cansaram? Vocês acham que eles não ficaram desanimados? Vocês acham que eles não tiveram dúvida em algum momento? Que o cansaço não bateu? Mas sabe como eles resolviam essas situações? Do medo, do desânimo, do cansaço, da dúvida, eles iam diante de Deus. É diante de Deus que nós resolvemos as nossas questões. É muito bom, sim, desabafar com um amigo, com uma amiga de confiança, mas eles só vão escutar e orar por nós. Mas a gente tem um caminho aberto diante do nosso Deus, que a gente acessa o nosso Deus e diante dele falar: Senhor, eu tô com medo. Senhor, eu tô cansado. Senhor, eu tô desanimado. Senhor, eu tô com dúvida. Isso são sentimentos humanos, mas o que não podemos é parar nesses sentimentos e ficar presos. Nem preso, nem presas. Isso são desafios diários que nós nos deparamos. Nós vamos sentir medo, sim. Nós vamos sentir desânimo, sim. Nós vamos sentir cansaço, sim. Nós vamos ter dúvida, sim. Mas a gente tem que ir diante do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores. Nós resolvemos essas pendengas, essas situações, esses confrontos emocionais diante de Deus. Isso tudo vai querer fazer eu e você parar o tempo inteiro. Todos os dias irão aparecer situações que vão querer nos aprisionar. Não só parar, mas nos aprisionar. Só que é uma escolha minha e sua. Parar ou ainda se aprisionar. Parar ou continuar. E ainda coloco outra, ou se aprisionar. Amém? E aí o que a gente faz? Se eu e você decidirmos com essa pergunta. Parar ou continuar? Diante de ter ouvido tudo isso aqui, refletido sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Josué. Normalmente, quando Deus coloca cada um de nós aqui numa situação nova, onde nós nos sentimos confrontados por esses sentimentos aqui do medo, do desânimo, do cansaço, da dúvida, é porque o Senhor está nos colocando num lugar de crescimento. Vocês acham que Deus vai colocar os filhos dele ou as filhas dele para sofrer sem um propósito? Não. O nosso Deus, quando nos coloca numa situação, é porque ele tem propósito. O nosso Deus, quando te coloca numa situação desafiadora, uma situação de desconhecimento seu, numa situação que parece incerta,
Uma situação que onde nós não temos nada concreto, palpável. Quando Deus nos lança para esse desconhecido, é porque Ele requer trazer crescimento. Fala aí, Senhor, eu estou nessa situação. Fala aí mesmo. Porque o Senhor quer que eu cresça. O Senhor quer que eu cresça. Você já deu o que tinha que dar, o fruto que tinha que dar nesse lugarzinho que você tá. O Senhor tá te puxando e falando assim, vem filho, vem filha, que agora nós vamos um pouco mais nessa caminhada. Nós vamos crescer um pouco mais, vem comigo. Vem comigo. E essas situações que é para provocar crescimento em mim, em você, ela vai provocar algo que é chamado dor. A dor do crescimento. Não tem a dor do crescimento físico? Quando os nossos filhos ou nós mesmos... Eu não, porque eu sou baixinha, gente. Eu não senti dor do crescimento. Eu preciso rir. Mas quem normalmente é alto, sente dor do crescimento. Por exemplo, os meus filhos sentiram, pra glória de Deus, né? O Rafinha sente até hoje dor de crescimento. E é uma dor que dói. Dói mesmo. Não é uma dor emocional, é uma dor mesmo no físico. E existe, quando a gente, o Senhor que nos coloca num lugar de crescimento, gente, eu tô rindo até agora aqui por dentro, porque esse negócio de eu ser baixinha, gente, eu não senti dor de crescimento, mas eu senti outras dores que me fez crescer de outra forma. É porque o Senhor queria que eu fosse pocket para carregar no bolsinho. Gente, olha, sério, eu tenho que fazer um parênteses. A Dara também tá falando. Eu fico do lado dos meus filhos hoje em dia, eu fico assim, papai, como eu sou baixinha. Eu sou muito pequenininha. Mas existem outras dores, que são as dores emocionais e as dores espirituais. Sabe quando tá doendo aí? Tá doendo aí, gente? Você tá muito dolorido nas suas emoções? Tem gente que tá assim, né? Tá doendo. Tem gente que só de olhar dói. Você tá sensível? Tá doendo? Você tá com as dores emocionais? Você tá apresentando dor emocional? É porque você tá no momento de crescer. Todas essas dores que você tá passando, o Senhor tá te dizendo hoje, filho meu, filha minha, aguenta firme. Você tá num processo de crescimento. Crescimento, pai? Mas eu tô sofrendo. Crescimento. Se você é filho, se você é filha, o Senhor te colocou nessa situação que você tá sentindo dores nas suas emoções, conflitos espirituais, é porque você tá crescendo. O Senhor tá querendo te tirar desse lugar que você parou, ou dessa famosa ZC. Alguém conhece a ZC? Tem a ZL, tem a ZN, tem a ZS, tem a ZC também, gente. Zona de conforto. E ninguém quer sair da zona de conforto. Acho que é a única zona que a maioria das pessoas querem ficar. Todo mundo quer morar na ZC, gente. Olha, na ZC só tem os melhores. Só que não, gente. Na ZC, a ZC é um lugarzinho só pra você, às vezes, só passar. Deus, às vezes, deixa você ficar só um pouquinho ali, né? Pra dar uma acalmada nas emoções, no seu espiritual, assentar algumas coisas na tua vida. Mas vai chegar uma hora que fala assim, bora, chegou o seu dia de departure, de saída. Acabou ZC pra você. Fala aí. Gente, fala aí, acabou ZC pra mim hoje. Acabou ZC. A Dani tá falando aqui hoje, acabou ZC pra mim hoje. E ela tá falando que tá chorando. A Dani já saiu da ZC, porque a ZC dela é o Brasil. A ZC da Dani era a casa da família, a escola, o lugar que ela estudava dança. E hoje aqui nós estamos fora do Brasil. E a gente sabe que não é fácil sair da ZC. Sair da zona de conforto. Não é fácil. É muito difícil, dói de verdade.
A Dani tá falando, é muito difícil, dolorido, dói de verdade. Dói de verdade. Muitas pessoas, quando a gente sai da zona de conforto, olham pra gente com um olhar de admiração e falam assim, nossa, eu queria isso pra minha vida. Nossa, que coisa linda, maravilhosa isso que você tá vivendo. Só que só quem sai da zona de conforto, seja qual ela for da tua vida, sabe das dores que passa. Que não é fácil. Porque isso vai entrar em confronto em relação a tudo aquilo que a gente falou. Sobre essa necessidade. Quando a gente entra nesse processo de crescimento, a gente vai entrar numa zona onde nós vamos ser desafiados. Vai ser desafiador, muito desafiador. Nós vamos ser lançados no lugar que a gente não tem conhecimento. Nós vamos ser lançados para aquilo que aparentemente vai parecer incerto. Para nós. Até certo ponto. Coloca parênteses aí, muitos parênteses nesse incerto. Até certo ponto, a gente vai ser lançado para aquilo que ainda não está desenhado na nossa vida, não está concreto. Concreto para vocês hoje em dia é o quê? Onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, os seus relacionamentos. E se Deus falar assim, agora acabou, eu tenho algo novo para você. Agora acabou, eu não tenho esse relacionamento para você. Você achou que isso era de Deus para tua vida? Eu tô dizendo para você que não é. Só que você precisava entrar nesse relacionamento, viver esse relacionamento, para você ver, porque você é teimosa, você é teimoso, então você viver isso. Só que agora acabou. Agora eu vou te lançar pro novo relacionamento. Aí eu falo, não, para, chega. Pai, eu tô tão cansada de me relacionar. Esse negócio de relacionar com as pessoas é cansativo, é desgastante, dói, já me magoaram, já me decepcionaram. Pois é, mas não é isso que Deus quer escutar de você. Amém? Deus vai te lançar para aquilo que ainda não tá palpável na tua vida. Tem gente que adora as coisas quadradinha. Tipo assim, eu moro aqui, eu trabalho aqui, eu estudo aqui, eu me relaciono com essa pessoa aqui e fechou minha vida, tá tudo ok. Desculpa, eu vou falar que em algum momento da tua vida Deus vai querer provocar um crescimento e vai abalar todas as suas estruturas que estão tudo certinha pra você, certinha pra você. Só que não tá certinha pra Deus, porque você parou de crescer. E o Senhor quer que o povo dele cresça e seja forte. Então, o Senhor vai te colocar diante dessas situações que vão te desafiar, diante do desconhecido, diante daquilo que parece incerto. Tem alguém falando aqui, eu era assim antes de estar na Torre Forte. Vai te colocar diante daquilo que não parece concreto, palpável, porque ainda não está construído, você vai estar construindo esse processo na tua vida. E isso tudo vai doer. Vai doer. Mas porque tá te esticando, tá fazendo você crescer, tá te levando para um outro nível. O Senhor não quer que os filhos dele e as filhas dele sejam frutos mirradinhos, que pare de crescer. Ele quer que eu e você cresçamos, desenvolvamos. Amém? Então, se o Senhor está nos colocando nessas situações, é porque o Senhor quer que nós cresçamos, que nós possamos romper. O Senhor já tirou as barreiras da minha vida e da sua vida. Ele já tirou. A partir do momento que você conheceu Jesus Cristo, declarou Ele como seu único e suficiente Salvador, não há limites mais na tua vida. Não há limites mais na tua vida. E o Senhor, Ele fala para mim e para você, duas coisas importantíssimas que ele falou também para o servo dele, Josué. No momento que Josué se deparou, numa das situações que eu acredito que foi mais desafiadora da vida dele, até então, Deus falou assim para ele, seja forte e corajoso. Deus já sabia que ele já estava cansado, desanimado, mas ele falou, seja forte, se fortaleça e corajoso. Mantenha-se firme, tenha coragem. O Senhor está falando para mim e para você,
Seja forte, seja corajosa. Não desanime, não pare diante de todas as situações, diante das dores. O Senhor quer que eu e você continuemos a caminhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E tem mais uma coisa. Se eu nunca te abandonei, nunca vou te abandonar. Eu tô contigo por onde quer que fores. Às vezes, na nossa linguagem aqui, a gente fala, tamo junto. E que às vezes quem muito fala que tamo junto, não tá junto coisa nenhuma. Quando você olha pro lado, cadê o tamo junto? Você tá se vendo totalmente sozinho, sozinha. Você já passou por isso? Os amiguinhos, amiguinhas falam, não, tamo junto, é nóis, tamo junto. E aí, cadê o tamo junto? Na hora que você precisa do tamo junto, que você vai grudar na mão do... Cadê? Não tá. Mas o Senhor é o único que tá falando, tamo junto. Eu tô junto com você, por onde quer que for. E se você tá se sentindo sozinho, sozinha, é porque você deixou de buscar a face do Senhor. Porque eu quero desafiar você. No momento que você sentiu medo, que você sentiu dor, que você sentiu cansaço e desânimo, se não teve um momento que você sentiu isso, que você foi diante do Senhor, e você quando foi diante do Senhor, seja chorando, seja adorando, seja orando, seja da maneira que for, que o Senhor não te acolheu e você não sentiu um amor e a presença dele. É impossível isso acontecer. O Senhor que a bebida se refugie em outras coisas, em vícios, mas não se refugia em Deus. Tem gente quando tá cansado, bebe, come, vai pra balada. Enfim, eu não quero entrar no mérito dessas coisas que cada um escolhe o que quer pra vida. Cada um tem que saber o que é aquilo que é bom pra você. Se você bebe o suficientemente pra te tirar de órbita, será que tá sendo bom pra você? Se você fica muito louca, muito louco na balada, de maneira que te tira de órbita, te descaracteriza, será que tá sendo bom pra você? Tem gente que vai se refugiar nessas coisas. Óbvio que o buraco que existe em você vai ficar muito maior ainda. Você já foi vazio para esses lugares e você vai voltar mais vazio ainda. Se você estava com a preocupação foi com você e vai voltar com você. Mas o único lugar que a gente consegue se sentir acolhido e a gente entra arrebentado e sai renovado, restaurado, curado e liberto é na presença de Deus. Eu falo isso porque eu vivo isso. Eu não falo porque a minha vida é perfeita, porque eu não sinto medo, porque eu não sinto desânimo, porque eu não sinto cansaço. Justamente porque eu sinto medo, eu sinto desânimo, eu sinto cansaço. Eu me sinto às vezes fracassada, eu sinto que eu erro. É que eu vou na presença de Deus e falo, Senhor, eu preciso desesperadamente do Senhor. É a presença do bálsamo restaurador de Deus. Na presença de Deus. Gente, se a gente soubesse, quanto mais na presença, mais cura, mais vigor espiritual e emocional nós vamos ter, a gente não sairia da presença. É que parece que a gente tem uma preguiça imensa de buscar Deus, né? Que a gente... Oi. Eu vou falar uma coisa pra você. Pode falar. Esses dias eu tava super cansada, com, tipo assim, uma preguiça enorme. Eu não tava nem querendo levantar da cama pra, tipo, treinar e ensaiar, sabe? Sim. E aí eu comecei a colocar louvor no computador, assim, e aí eu comecei a chamar Jesus pra dançar comigo, sabe? Depois que eu louvei, eu senti assim tão leve, meu corpo assim, sabe? Deu uma paz tão grande, mas tão grande. Eu fiquei tão feliz de repente, assim, nossa. É isso mesmo, Rebequinha. É algo sobrenatural. É algo que as pessoas não entendem. É algo que o mundo não vai entender. É só quem vive, que experimenta o poder de Deus. E às vezes você fala assim, mas eu já fiz isso, eu não senti nada. Gente, continua. 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 Que você vai ter o seu momento de viver esse sobrenatural com Deus. Josué, Deus falou com ele, seja forte, corajoso, eu sou contigo. Mas Deus não tirou as guerras da vida dele, nem do povo. Ele teve várias guerras. Várias.
Ele teve que enfrentar muita coisa. E você acha que a sua promessa, aquilo que você tem, você não vai ter que guerrear com isso para você conquistar? Eu já falei isso, algumas pessoas podem até escutar isso e falar, nossa, que coisa forte. Nós criamos filhos que viram monstrinhos, porque nós não sabemos criar os nossos filhos. Mas Deus não, Deus cria filhos. E Ele não dá nada na mão. Deus lança mesmo, como os pássaros fazem. Se eu não me engano, a águia faz isso. Chega um momento que ela enxota os filhotinhos do ninho para ir pro penhasco mesmo, porque só ali eles vão bater asa. Você sabia que muitos de nós não sabemos do poder de Deus na nossa vida porque nós não nos permitimos a viver esse novo de Deus, a nos lançarmos nesse desconhecido e começar a bater as asas? Nós nos limitamos. Deus nos tira os limites e nós nos limitamos. Porque você se recusa a viver o poder de Deus na tua vida. Agora, quando você de Deus na tua vida. Agora, quando você se permite a entrar nesse novo de Deus, Deus está falando, vai ter guerra assim como Josué enfrentou. Você vai enfrentar pessoas que vão se opor a você, que não vão entender aquilo que Deus está fazendo na tua vida, que vai se opor, vai se levantar contra. Você vai enfrentar guerra com os inimigos. Pensa que vai todo mundo tá ali, ó, não, vai, hein, tô na torcida, vai. Não, às vezes não vai ter ninguém que vai falar pra você, tô na torcida, vai. Não vai te dar uma palavrinha de incentivo. Você vai ter que enfrentar guerras de inveja, porque é muito bom ver o outro crescer, só ver, né? Mas o outro não quer crescer, mas tem inveja do teu crescimento. Você vai ter guerra com você mesmo. E essa é a maior guerra, porque essa é só você que vai conseguir derrotar. Os conflitos que você tem com você mesmo, a forma que você se enxerga, a forma que você se concebe, vai estar entrando em conflito com você o tempo inteiro. E esse seu lado vai querer te derrotar. Cuidado com aquilo que está em você que quer fazer te parar. Quer te aprisionar. Teremos muitas guerras sim. E Deus não esconde isso de nós. Faz parte do processo. Como a gente já falou, o segredo para vencer todas essas guerras é caminhar de mãos dadas com Jesus. Se você largou a mão de Jesus em algum momento desse processo, chama Jesus, pede perdão e fala, Jesus, me perdoa, porque eu comecei a andar na vida e eu não te chamei para estar comigo. Porque eu disparei que nem um doido, uma doida nessa caminhada e não te chamei para estar comigo. Me perdoa porque a gente começou até junto, mas em algum momento eu larguei a tua mão porque eu já achei que eu estava suficiente, eu já era o supra-sumo. Me perdoa porque o Senhor estava falando assim, Jesus, vamos para a direita, e você falou, não, Jesus, eu quero um pouquinho para a esquerda. Jesus estava falando, vamos para frente, e você falou, não, eu quero ir para a direita agora. Chama Ele, dá a mão para Ele e não solta mais. Porque é só com Ele que a gente consegue caminhar e ir vencendo cada situação, cada sentimento, cada guerra, cada batalha que vai aparecendo nas nossas vidas. Amém? E andando com Jesus, nós vamos nos sentir fortalecidos, encorajados, direcionados pelo Espírito Santo, capacitados por Deus. Eu sempre falo, tem que andar com a galera. Tem que andar com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Essa é a minha galera. Essa é a minha turma. Às vezes a gente acha que na nossa caminhada a gente tem que estar com uma multidão de gente. Eu posso garantir que esses 3 aí são suficientes para cada um de nós. Eles vão te fazer ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E para isso, eu queria, pra gente tá indo para
pro término, eu queria ler alguns pontos importantíssimos aqui dessa passagem de Josué, que Deus fala com ele nesse momento que ele estava sendo confrontado. Primeiramente, Deus está falando assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te. Se disponha para essa caminhada. Deus está falando com você hoje. Agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos vai viver a promessa que eu tenho para tua vida. Mas a promessa que eu tenho para tua vida não é aquilo que você quer. Entenda a diferença de escutar a Deus e saber o que Deus tem para tua vida em nome de Jesus. Não comece um caminho na teimosia, porque senão pela tua teimosia você vai até viver isso, para você entender que isso não era de Deus. Se você for preciso esgotar com isso na tua vida, você vai fazer esse percurso, vai andar no deserto, depois você vai voltar para o ponto que o Senhor está falando. Mas é muito bom para aquele que entende rapidinho, aquilo que Deus tem. Entendi, Deus, bora, tamo junto. O Senhor falou que tá comigo, eu tô contigo e vamos que vamos. Amém? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi. Então somente ser forte, muito corajoso. Ou seja, Deus já sabia que não ia ser fácil. Muito corajoso. Que a gente precisa de muita coragem para viver o que Deus tem. Não é pouca. Muita coragem. Para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que seu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer for. Olha a chave de nós sermos bem-sucedidos naquilo que Deus quer. Não largar de Deus e fazer simplesmente aquilo que é a vontade dele. Ou seja, viver a palavra. Não só conhecer a palavra de Deus, mas viver a palavra de Deus. Seja onde quer que você estiver. Por exemplo, eu tô aqui na minha casa, na minha igreja, na minha família, aqui eu vivo a palavra, todo mundo vê que eu sou crente, hein? Mas Deus me mandar para um outro lugar, esqueci total, hein? Não. Aí, se você tiver esse posicionamento, desculpa, você vai entrar por caminhos errados. Onde quer que você for, o Senhor vai estar com você, sim, desde que você esteja dentro daquilo que é a vontade dele, desde que você conheça a palavra e viva essa palavra em nome de Jesus. E ainda ele fala assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, será bem sucedido. Ou seja, não somente você viva essa palavra, mas fale dessa palavra, reflita a palavra de Deus na sua caminhada. Reflita a palavra de Deus nessa caminhada, para que quando as pessoas verem você, saibam que você é diferente, que você tem Deus, que há um Deus e você serve esse Deus. Amém? Em nome de Jesus. Não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, não se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso quem está falando é o próprio Deus. Portanto, não temos que nos sentir sozinhos nem sozinhas, nem nos sentirmos fracos, fracassados, porque o nosso Deus está conosco. A gente precisa mais de quê do que se Deus está conosco? E ainda no versículo 14... Tendo partido o povo das tuas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. A arca da aliança, ela simboliza a presença de Deus. Aonde você for, tem que ter presença de Deus. Você tem que buscar a presença de Deus e viver na presença de Deus. Se você quiser ser bem sucedido nessa caminhada, saber da palavra, viver a palavra e falar da palavra e ter relacionamento com Deus. Amém? E indo mais adiante, no versículo, agora já estou no capítulo 5, versículo 14. Essa passagem é tremenda. Respondeu ele. Não, vamos um pouquinho antes. 13. Estando Josué ao pé de Jericó,
levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se José a ele e disse-lhe: És tu ou dos nossos adversários? E aí respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Gente, é tremenda. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué estava indo para enfrentar uma batalha. Sabe quem estava falando com ele? O próprio Jesus. Ele é o príncipe do exército do Altíssimo. É Jesus. Foi ter com o próprio Josué. Você pensa que a gente é pouca coisa? Você acha que isso só aconteceu com Josué? Não, isso é para acontecer comigo e com você também. Jesus está do meu lado e está do teu lado. Ele está batalhando as suas batalhas e você não vai enfrentar essa guerra sozinha. Você não vai enfrentar essa guerra sozinha, essa batalha. Ele está contigo. Creia nisso. Em nome de Jesus. Em nome do Filho amado. De Jesus. Amém? E ainda, vamos lá agora para o versículo 10 do capítulo 6. Porém o povo ordenara a Josué, dizendo: Não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Nessa caminhada, nas guerras que você vai ter, você precisa parar e perguntar para Deus e ouvir Deus. Você vai estar diante de guerra sim, mas o Senhor vai te dar estratégias. Ele vai estar contigo, ainda vai te dar estratégias, amém? E agora vamos para o versículo 16. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse-lhe Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Você vai chegar no lugar da promessa. O Senhor vai entregar para você a tua promessa. Você vai viver os sonhos do Senhor, sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só que tem algo muito importante que o Senhor quer falar para mim e para você. O Senhor está falando que é com você, Ele vai caminhar com você, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar estratégias, Ele vai fazer tudo junto com você. Ele vai te capacitar, Ele vai te ungir, Ele te chamou, Ele fez tudo já. Só que você tem que fazer a tua parte. Só que tem uma coisa que não é para você fazer, que está aqui em Josué 7, no primeiro versículo. Diz assim: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Zera, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Queridos, nas nossas caminhadas a gente vai ter vários encontros. Vamos passar por vários lugares. E tem lugares que o Senhor não se agrada. O Senhor está falando assim: não se contamine com aquilo que não é meu. A partir do momento que nessa caminhada nós nos deixarmos nos contaminar por coisas que não são do Senhor, e cada um aqui tem que saber o que é de Deus e o que não é, porque o Senhor lá atrás falou que você tem que conhecer a palavra, você tem que viver essa palavra e você tem que falar dessa palavra. Então você tem que saber aquilo que não é de Deus para a tua vida. E o Senhor está falando assim: não se contamine com isso, porque senão você pode perder tudo aquilo que o Senhor tem. Amém? Então, lindezas, lindezos, deixa eu falar. Lindezas, lindezos, não tenha medo. O Senhor colocou algo aqui para falar para vocês, continuar falando. Não tenha medo. Levanta o seu acampamento e atravesse esse Jordão. Levante esse acampamento e atravesse esse Jordão. Você já chegou tão longe. Por que você vai parar? Você acha que você chegou no ponto final, que acabou tudo para você? Não. Você só está num momento de pausa da tua vida, porque você deve estar cansado, machucado, com medo, aflito, escondido. Mas o Senhor hoje está te tirando dessas prisões. Você não sabe o quanto longe você já chegou.
e mais longe daquilo que você imagina. Às vezes você pode estar na frente da tua bênção, atravessando o Jordão. Não para, não desanima. Enfrente o rio, enfrente esse Jordão, enfrente a muralha, enfrente os gigantes, porque o Senhor já derrotou todos eles. Ele já abriu o Jordão para você passar, ele já deu estratégia para a muralha cair, ele já deu graça para esses gigantes serem destruídos e você vai entrar e conquistar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele já disse Jesus. Mas, gente, a gente não consegue entender, humanamente falando, o que é essa palavra ser mais. Vitorioso é incrível, imagina ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. O Senhor é contigo e Ele te faz mais que vencedor. Amém? Você não é um derrotado, nem um fracassado. O Senhor está dizendo que você é mais que vitorioso. E eu quero declarar hoje sobre a vida de cada um que está escutando, sobre a vida de cada um. Eu quero liberar uma unção de conquista sobre a tua vida como você jamais viveu. Sem precedentes, porque o Senhor quer que o povo dele conquiste, que você possa conquistar muitas coisas na sua vida em nome de Jesus. Recebe essa unção que venha destravar todo o jugo do inferno na tua vida, em nome de Jesus. Que essa unção venha quebrar todo medo, toda angústia, toda tristeza, toda paralisia espiritual, abrir todas as prisões espirituais em nome de Jesus. Que você possa sair desses lugares que você parou, que você se aprisionou, em nome de Jesus, para caminhar de mãos dadas com Jesus e conquistar aquilo que Ele tem para a tua vida. Em nome de Jesus, você parou, que você se aprisionou, em nome de Jesus, para caminhar de mãos dadas com Jesus e conquistar aquilo que Ele tem para a tua vida. Em nome de Jesus, que essa unção possa chegar a você. Em nome de Jesus. Amém? Eu sinto grilhões sendo quebrados. Em nome de Jesus, eu sinto, em nome de Jesus, o Senhor abrindo prisões. Eu sinto e vejo pessoas sendo curadas, libertas e restauradas para viver o melhor de Deus. Que essa palavra possa chegar a você e possa te ministrar. E que se for bênção para a tua vida, compartilhe em nome de Jesus. E não esquece de dar o likezinho que vocês ajudam esse canal, amém? Te amo em Cristo Jesus. E até o próximo Conversando com Deus.